Ao observarmos a cronologia do Antigo Testamento, primeiramente temos a criação, a queda do homem, o dilúvio e o surgimento da história de Abraão. Em Abraão não está somente a história de um homem que, em obediência à voz de Deus, deixou a sua parentela para peregrinar em direção a uma terra que Deus ainda lhe mostraria. Está tudo isso, mas também a promessa da formação da nação de Israel e o surgimento do Messias. Antes que o Messias surgisse, neste cronograma ainda temos a história dos descendentes de Abraão, Isaque, Jacó e todos os demais descendentes que vão parar no Egito. Nesse período acontece o êxodo por meio de Moisés, a conquista de Canaã com Josué, o período dos juízes, culminando no surgimento da monarquia dos hebreus. Aí entra a história do último dos juízes de Israel, que estaria no período de transição de um governo de juízes para um governo dos reis, a monarquia. Samuel é este homem levantado por Deus para ungir o primeiro rei da nação, Saul, e depois, por ordem divina, unge Davi como segundo rei sobre a nação dos hebreus. Seu primeiro livro, 1 Samuel, conta muito bem esta narrativa histórica até a morte de Saul. Agora, o seu segundo livro, 2 Samuel, inicia com a notícia trazida a Davi sobre a morte de Saul e Jonatas, encerrando-se com as últimas palavras do rei Davi e a contagem do povo, trazendo o castigo divino sobre a nação. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Este canal tem dezenas de vídeos nas áreas de Bíblia Sagrada, teologia e vida cristã. São diversos vídeos para você conhecer um pouco mais a fundo a Bíblia e o pensamento cristão. O vídeo que você está assistindo faz parte de uma série de vídeos, uma playlist denominada Os Livros da Bíblia. Assim, a cada vídeo desta série, um dos 66 livros da Bíblia Sagrada é apresentado a você de maneira simples e muito didática. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e o seu comentário. E se você quiser ter em mãos o texto desse vídeo, editado no formato PDF, basta tornar-se um membro do canal. Para isto, basta clicar aqui no botão Seja Membro. Assim, você ajuda a manter esse canal e terá com você um excelente material de estudo. Para a maioria dos intérpretes da Bíblia Sagrada, a autoria do livro é dada a Samuel, o mesmo Samuel que escreveu o primeiro livro de Samuel. Contudo, alguns comentaristas bíblicos apontam que Natã e Gade possam ter contribuído com as duas obras, tanto 1 Samuel quanto 2 Samuel. Esta afirmação se dá pelo texto do primeiro livro de Crônicas. Os sucessos, pois, do rei Davi, assim como os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Na Bíblia hebraica, 1 e 2 Samuel aparecem em um único volume. A divisão em dois volumes apareceu pela primeira vez na Septuaginta, a tradução da Bíblia hebraica para o grego, mais ou menos entre o século 3 e 2 a.C. De maneira semelhante ao primeiro livro de Samuel, o segundo livro segue a narrativa histórica da vida de Davi, em virtude da morte de Saul durante uma batalha contra os filisteus. Quanto à data em que foi escrito o livro, depende muito da autoria. Se considerarmos que foi Samuel com auxílio de Natã e Gade, então o livro pode ter sido escrito durante o reinado de Davi, ou logo após a morte de Davi. Segundo Samuel, por fazer parte de um conjunto de livros do Antigo Testamento denominado livros históricos, segue com as narrativas da história de Israel, focalizando a vida de Davi e os feitos de Davi. Ainda que apareçam na história outros nomes como Abner, Isbosete, Meufibosete, Batseba, Urias, Natã, o vidente,
os filhos de Davi como Amon, Tamar, Absalão, e outros nomes como Ziba, Simei, Aitofel, Uzai, Seba, os 30 valentes de Davi e outros mais. Contudo, o personagem principal é Davi, que ao longo do livro vai construindo sua história, com vitórias, derrotas, fugas, acertos, desacertos, atos nobres e pecados cometidos, que ficaram marcados por toda a sua história e descendentes. O segundo livro de Samuel inicia com a notícia da morte de Saul e de Jonatas, e com um lamento de Davi pelo ocorrido. A sequência do livro passa a ser a vida de Davi, após a sua coroação como rei sobre toda a nação de Israel. Alguns outros fatos do livro podem ser apontados, como a volta da arca para Jerusalém, o desejo de Davi em edificar o templo, o adultério de Davi, as consequências pelo pecado de Davi, o conflito com Absalão, filho de Davi, o retorno de Davi para Jerusalém, as últimas palavras de Davi e a contagem do povo hebreu, desencadeando o castigo divino sobre a nação. Estes e outros fatos relacionados à vida de Davi, o segundo rei de Israel, são apontados neste segundo livro de Samuel. A vida de Davi não foi nada fácil, desde o dia em que foi ungido para ser rei sobre Israel. Ainda que não estivesse no trono da nação, mesmo assim sofreu inúmeras perseguições por parte de Saul e demais inimigos da nação. Passadas perseguições, agora como rei, ainda lutava contra inimigos internos e externos. Eram pessoas ao seu redor que intentavam contra a sua vida e inimigos externos, que ao longo da história se levantavam contra a nação. No entanto, em tempos de paz e prosperidade, o rei de Israel comete o pecado de adultério e, como não bastasse isso, ainda articula a morte de um dos seus homens de guerra. Tudo isso servindo de alerta para as nossas vidas. Se todas essas narrativas estão na Bíblia Sagrada, estão ali para informar algo além de uma questão histórica. Existem princípios espirituais que estão além da história e devem ser observados por cada um de nós. Um abraço e até um próximo vídeo.